Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 6. Eu vou pegá-la um dia. Já era meia-noite quando Rancho acordou. O Yuan mágico estava de volta a circular em um padrão irregular, mas parecia haver algo estranho em seu cérebro. Tudo parecia muito mais claro agora, comparado a antes, quando ele olhou ao redor. Um pensamento repentino atingiu Rancho e ele se mudou para a meditação. Ele cuidadosamente estendeu seus sentidos de acordo com as instruções em Os Fundamentos da Necromância e finalmente confirmou que, como o Yuan mágico havia viajado para seu cérebro quando a agonia da alma havia o atingido, ele havia treinado alguma força mental para a existência. Eu sou definitivamente um gênio. Eu meditei, e ganhei alguma força mental em tão pouco tempo. Talvez seja hora de experimentar um nível mais baixo de magia necromância. Vamos ver se consigo invocar um guerreiro esqueleto. Ele rapidamente pegou os fundamentos da necromância e folheou as páginas. Ele ainda não conseguiu encontrar o encantamento para invocar um guerreiro esquelético depois de procurar por um tempo. Foi só então que Rancho percebeu que os fundamentos da necromância eram uma referência apenas para conhecimento básico de necromância, e não continha encantamentos ou feitiços. Rancho franziu a testa e lembrou-se do encantamento de Lisa com algum esforço. Ele imediatamente ergueu as mãos para o alto, concentrou sua força mental e começou a cantar. Almas dos soldados mortos, atendem ao chamado do arauto sombrio e revelem a sua existência. Quando ele terminou de cantar, sentiu a quantidade insubstancial de força mental em sua mente desaparecer rapidamente. Parecia que ele também percebeu algo naquele momento, mas então sua cabeça de repente começou a doer e ele sentou-se cansado na cama, ofegando pesadamente e completamente drenado. Quando Rancho afundou na cama, uma sombra negra atravessou seu pequeno armazém, e um esqueleto totalmente branco, com a metade da altura que Lisa havia convocado, apareceu depois. Rancho sentiu pura alegria ao ver o esqueleto branco como a neve segurando um punhal de osso e olhando para ele com duas órbitas vazias. Apesar da diferença de tamanho, este ainda era um esqueleto e era prova de que seu feitiço de necromância havia sido bem sucedido. Seu corpo estava completamente esgotado e sua mente estava tonta. Ao se referir aos fundamentos da necromância, Rancho supôs que sua força mental era muito fraca e, portanto, tinha sua força mental completamente esgotada quando ele convocou o pequeno esqueleto. Rancho sentiu uma conexão estranha com o pequeno esqueleto em pé na frente dele, mas sua força mental era tão fraca que ele nem sequer conseguia emitir uma ordem, muito menos mandá-la de volta para outra dimensão. Assim, um humano e um esqueleto olhavam fixamente um para o outro por um tempo. Ninguém iria ao depósito de Rancho de qualquer maneira, e não fazia diferença se o esqueleto estivesse aqui, já que não faria nada sem suas ordens. Já era bem depois da meia-noite quando Rancho terminou com tudo. Ele estava exausto e inacreditável, e uma vez que a surpresa se dissipou, Rancho caiu num sono cansado e confuso. No dia seguinte, ainda não havia amanhecido. Rancho já havia acordado e estava planejando limpar o lixo como de costume antes que alguém se levantasse. Ele estava prestes a passar pela mesma rotina quando seus olhos pousaram no pequeno esqueleto ao lado da pilha de lixo. Sua força mental parecia ter se recuperado um pouco depois de uma noite de sono, mas ainda assim não era suficiente para mandar o pequeno esqueleto de volta para outra dimensão. No entanto, parecia ser o suficiente para dar um único comando: jogue fora o lixo. O pequeno esqueleto esticou imediatamente as pernas quando a ordem foi dada, e lentamente estendeu seus 5 dedos ósseos para pegar um monte de lixo próximo a ele. Empurrou a porta e caminhou para fora. Não admira que todos queiram aprender magia. Tudo é muito mais fácil com magia.
No futuro, esse pequeno esqueleto pode jogar lixo para mim no início da manhã. Ramshu notou que ainda era bem cedo e se jogou de volta na pequena cama para retomar a caça às ovelhas. Nos últimos dias, esta foi a primeira manhã em que ele conseguiu dormir. Quando Ramshu abriu os olhos novamente depois de voltar a dormir, descobriu que o esqueleto havia retornado e parecia ter jogado todo o lixo de acordo com suas ordens. Quando Ramshu lavou o rosto depois de se levantar da cama, notou que os hematomas negros e azuis tinham desaparecido milagrosamente, e até mesmo algumas das cicatrizes nos braços pareciam ter desaparecido. Além de sentir um pouco tonto de gastar todas as suas forças ontem, seu corpo parecia estar em boa forma. O sólido reino da magia demoníaca era um processo de reforma do corpo do praticante. A ascensão além do reino sólido foi marcada pelo apagamento de todas as cicatrizes no corpo do praticante e aumentou enormemente a força e resistência do corpo. Basha ou Lisa sofreriam uma perda rápida se tentassem espancar Ramshu com guerreiros esqueléticos. Ramshu permaneceu imerso em pensamentos enquanto se lavava e observava os estudantes necromâncias se apressarem para a aula novamente. Ele também pegou suas ferramentas antes de correr para tirar a poeira das estátuas dos notáveis da Babylon Academy. Athena, fui ao banheiro antes que o sol nascesse hoje e vi um pequeno esqueleto carregando 2 sacos de lixo. Estava andando devagar em direção ao depósito de lixo. Que visão estranha! A aprendiz de Mágica Ame conversou com Athena enquanto caminhavam em direção ao departamento de sala de aula de magia negra. Estranho, quem ficaria tão entediado a ponto de invocar um esqueleto para pegar lixo? O idiota meio idiota Brian faz tudo isso. É verdade, eu realmente vi um pequeno esqueleto carregando 2 sacos de lixo. E também, me sinto tão mal por Brian. Já era ruim o suficiente para ele, agora ele está sofrendo com os efeitos posteriores de Lisa e é espancado por baixo todos os dias. Você deve ter dormido mal e visto incorretamente. Brian é um garoto de recados e um escravo de fato. É bom o suficiente para que ele possa sobreviver. Você é muito bondosa, preocupada com Brian. As 2 garotas andaram longe o suficiente e Ramshu não pôde mais ouvir a conversa. Jet voltou depois de um tempo e limpou a mesma estátua com Ramshu. Depois de Jet ter limpado por um tempo, ele olhou para Ramshu um pouco atordoado. Ramshu, acho que você ganhou um pouco de peso. E Bash não te bateu ontem. Seu rosto ainda estava machucado ontem, porque está bem agora. Bash deve ter exercitado mais recentemente. Você pode ver esse olhar sombrio em seus olhos e como ele parece fraco. Ele não tem força. Nesse ritmo, ele não será capaz de me bater mais. Ramshu sentiu que seu estômago estava particularmente vazio depois da declaração e disse a Jack: meu apetite é maior hoje em dia, me dê um pouco mais daquela comida que você está escondendo. O quê? Como você sabia que eu estava escondendo pão em mim? Os rapazes de recados da grande maioria sabem do seu hábito de esconder comida. Você é o único que acha que ainda é um segredo. Pare de perder tempo e me dê um pouco de pão. Vou devolvê-lo para você no futuro. Jack relutantemente tirou um pedaço de pão depois de ouvir Ramshu, deu uma olhada cuidadosa e quebrou um pedaço para Ramshu. Quando Ramshu sentou-se ao lado de seu trabalho e devorou o pão com rapidez, Jack de repente disse: olhe, Bash está vindo, e Lisa está com ele. Bash segurava 2 caixas brancas na mão e seguia Lisa com um sorriso vasto no rosto. Ele continuou tentando conquistá-la. Lisa, esses são petiscos especiais da minha família e eles são fabulosamente deliciosos. Você ainda não tomou café da manhã, certo? Por favor, pegue alguns. Quando Basha estava batendo em Ramshu ontem, o rosto de Basha acidentalmente conectou com o punho do último soco. Mesmo agora havia alguns hematomas em sua bochecha direita, com espasmos toda vez que ele tentava sorrir, transformando o sorriso em uma careta. Eu não estou com fome.
Não tente esse ato comigo. Eu odeio pessoas como você, pessoas que me lisonjeiam na minha cara e depois falam besteira sobre mim pelas minhas costas. Lisa se afastou sem sequer olhar para baixo. Quando ela passou por Brian e Jack, ela olhou friamente para Brian. Brian, eu vou encontrá-lo para treinar de novo em um mês, quando a agonia da alma terminar. Foi até que Lisa disse isso, que Ramshu lembrou que ele não tinha sofrido com a agonia da alma desde esta manhã. Ele adivinhou que a magia da agonia da alma tinha sido cancelada quando ele cultivou com sucesso a força mental na noite passada, caso contrário ele deveria ter sofrido um ataque até agora. Lisa estava prestes a se afastar, enquanto Bash, por outro lado, exclamou surpreso depois de ver Brian. E? Como isso é possível? Lembro-me de ter golpeado toneladas de hematomas em seu rosto ontem, porque não há nenhum lá hoje. Droga, você se lembra disso bem. Ramshu olhou para baixo estupidamente e depois deu uma risada louca. Ha, eu tenho uma boa rotina de cuidados com a pele. Lisa deu uma pequena gargalhada quando ouviu as palavras de Ramshu, e interrompeu seus passos, sem pressa em sair mais. Seus belos olhos se enrugaram em meias luas com seu sorriso. Foi realmente adorável. Esse idiota Brian tinha muito mais interessante depois que ele ficou louco, pensou Lisa. Ele não fica mais em silêncio. Jack sabia que Ramshu não era louco, e que ele disse isso para tirar sarro de Bash. Ele tentou segurar sua risada, mas não conseguiu e deu uma ha. Quando percebeu que tinha feito algo errado, já era tarde demais. Bash já estava chateado, achando que a contusão na minha bochecha direita não estava curada, mas esse idiota já está desbocado. Ele não ousou dizer nada quando Lisa riu, mas a risada de Jack provocou completamente Bash. Ele correu na direção de Jack e xingou alto. Seu criado patético, como você se atreve a rir de mim? Eu vou bater em você até a morte. Jack sabia que as coisas estavam ruins, mas ele não se atreveu a fugir. Ele só podia ficar lá quieto enquanto Bash corria e esperava por uma surra. Foi então que Ramshu de repente agarrou a cabeça e gritou, como dói. E se arrastou na frente de Jack. Quando Bash viu que a pessoa na frente dele havia mudado para Ramshu, ele encolheu os ombros mentalmente, já que não fazia diferença para ele em quem ele batia, e balançou o punho em direção ao rosto de Ramshu. Paf! Soou quando Ramshu levou um soco no rosto, mas o punho de Bash não parecia doer tanto quanto tinha sido ontem. Ramshu até conseguiu impedir que seu corpinho frágil balançasse de um lado para o outro em resposta. Mas ele ainda continuou a uivar de dor. Isso dói. E descontroladamente agitou os braços na frente dele como se tivesse ficado louco. O sinal tocou enquanto Bash recebia 3 socos seguidos, e seu olho esquerdo imediatamente se enegreceu em uma contusão. Ele apertou o estômago com as 2 mãos e pulou para cima e para baixo. Escravo sem valor, como você ousa me bater? Eu vou matar você com necromância hoje, mesmo que seja a última coisa que eu faço. Bash, você está batendo em Brian novamente. É hora da aula. Apresse-se e volte para a sala de aula. De repente, uma voz gentil falou docemente de longe quando uma beleza alta e flexível, com uma cabeça cheia de púrpura e cabelos ondulados, apareceu à vista. Ela parecia ter 24 ou 25 anos, tinha um nariz firme, o rosto oval e lábios vermelhos. Sua pele levemente bronzeada parecia muito saudável, e ela usava uma túnica de mestre ligeiramente ajustada, adornada com ouro. O manto apertado do mestre mostrou perfeitamente seu peito bem arredondado e pernas longas. Ela estava conversando com Brian enquanto segurava vários livros de magia em sua mão esquerda, e um elegante cajado de esmeralda à sua direita. Ei, mestre Thane, você esqueceu seus óculos novamente. Você está apontando para Brian. Lisa se curvou e ela falou com alguma resignação.
Óculos são o beijo da morte para uma mulher bonita. Eu não estou usando essas coisas todos os dias. Fanny sorriu em retorno e finalmente localizou Bash, usando seu cajado em sua mão direita para fazer um movimento, como se ela estivesse procurando a cabeça dele. Ela disse severamente: volte para a aula imediatamente, ou você vai enfrentar as consequências. Depois de Fanny ter falado com Bash um pouco nervosa, um sorriso gentil encontrou o caminho para o rosto de Lisa novamente e ela sorriu para Lisa. Lisa, você precisa se apressar para a aula também. O atraso frequente não faz um bom aluno. Preciso me preparar para a aula de hoje, vejo você mais tarde. Fanny virou a cabeça para encarar Bash mais uma vez, depois deslizou para frente com as pernas magras, caminhando com uma graça inigualável para milhares de pessoas. Sua bunda balançou enquanto andava, criando uma silhueta sedutora. Mestre Fanny, isso não é o prédio da sala de aula, você está andando na direção errada. Oh meu Deus, coloque seus óculos. Lisa gritou de leve e parou quando estava prestes a sair. Ela se virou e lançou um olhar frio para Bash, desdenhosamente. Que cara sem valor, você não pode nem bater em um garoto de recados. Lisa olhou para Rancho novamente e saiu correndo em busca de Fanny. Bash estava em chamas de raiva e apontou venenosamente para Rancho e Jack. Só espere, seus patéticos miseráveis, você vai conseguir o que está vindo para você. Parece que a ameaça de Fanny teve um grande efeito sobre ele enquanto ele fugia para a aula. Com muita pressa. Rancho olhou indecentemente em direção a que Fanny havia partido, observando até que ela estivesse fora de vista. Ele não se importou com a ameaça de Bash, e murmurou para si mesmo depois que ela desapareceu completamente, que a mestre Fanny é outra coisa certa. Não é de admirar que aquele garoto tolo, Brian, tivesse uma queda por ela. O gosto de Brian nas garotas é bem parecido com o meu. Brian, pare de procurar. Eu sei que você gostou muito da Mr. Fanny, e ela também impediu alguns alunos de intimidar você, mas, você é apenas um garoto de recados, e ela é uma maga altamente especializada na academia. Você sabe como os adeptos são poderosos. Embora a mestre Fanny seja míope, também há várias pessoas que tenham uma queda por ela na academia. Acorde logo. Jack acenou com duas mãos gorduchas na frente de Rancho para acordar e encarar a realidade. Eu já estou bêbado, não consigo acordar. Rancho disse como uma expressão maliciosa. Ele fez uma pausa e acrescentou: vou pegá-la um dia. E assim termina o capítulo 6. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.